dia, gente. A gente tá pertinho aqui porque a Sally é uma delícia. Todo mundo é uma delícia, passa por aqui. Mas a Sally, eu disse, eu vou ficar pertinho, que eu fico perto dela, fico perto de vocês. O celular tá mais perto hoje. E a gente tá começando com uma música. Olha só a música para hoje pela manhã, aqui no Multiplicação de Negócios. Um pouquinho de calma, a gente começou 8 minutinhos atrasada, mas a vida não para. Essa é a música da Sally, gente, que a Sally sugeriu para nós. Curta a música. Bom dia, Automotivo União. Hoje a gente tá com a Sally, Automotivo União. Tem a Rose. Ela tem que ter paciência, ela arruma carros. Ela arruma carros. Aqui também, o Herbert, Vinícius. Sally maravilhosa. Fabrícia arrasadora. Minha amiga. Ai, bem-vinda. Eu finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Gente, essa música é pra começar nossa quinta-feira? Nossa quinta-feira. Quinta-feira aqui no Multiplicação de Negócio. Miri Comerlato, bem-vinda, Miri! A gente tá aqui, eu tô com a Sally, convido vocês a seguirem os nossos patrocinadores. São eles que mantêm esse projeto e que eu faço com muito carinho. E tenho tanta alegria de receber tanta gente legal aqui e trazendo conhecimento para nós, história. E convido vocês a seguirem eles aqui embaixo, tá? A Sally também vai estar seguindo todos os nossos patrocinadores. São eles que mantêm esse projeto. E eu convido você agora também a desfrutar com a gente desse papo gostoso que a gente vai ter aqui no nosso Café com Negócios, aqui na Xerimbão. E eu vou estar com a Sally, gente. São 40 anos de história. Meu Deus, quanta cabeça já passou por essa mulher. Cara, 40 anos. Bastante, né? É muita cabeça. É muita cabeça. É muita cabeça. Então, Sally, eu quero que você se apresente pra galera. Então, bom dia, primeiramente, um dia maravilhoso, né? Aqui com a Miri, né? Que é uma pessoa incrível. Primeiro, agradecer, né, Miriane, pelo convite, por esse trabalho que tu fazes, né? Porque é tão importante para os empreendedores novos que vêm chegando, né, que estão abrindo seus negócios, e para nós que, né, nesse caminho de 40 anos também, né, que estamos chegando quase na finaleira, né, mas vamos seguindo, né, vamos seguindo. Então, meu nome é Salete Adélia Zanrosso, eu sou de Caxias do Sul, tenho 56 anos, eu sou formada em História pela Universidade de Caxias. E é um caminho longo, né? De 40 anos, eu fiz 15 anos dentro do Senac, fazendo curso, né? E é basicamente isso, né? Gosto muito do que faço. Como a Miriane disse, passaram muitas cabeças por mim, muitas mãos, né? Muitas mulheres e muitos homens também. Muitos homens. Eu vi crianças crescendo, né? Nascendo na barriga de suas mães também. E adoro o que faço, né? E tô aí para contar um pouquinho da minha história, né? Todo mundo que eu conheço, que frequenta o Salão da Sally, ama estar lá. E, Sally, eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco do início da tua história. Então, aos 15 anos eu parei de estudar, porque eu não gostava, né? Eu tinha uma crença bem limitante de que eu era burra, né? Vou falar a verdade, vou falar as palavras bem certinho como eu penso, né? Como eu achava que eu era burra e eu parei de estudar e fui trabalhar com meu pai na colônia, tirar uva, carpir, né? Com a enxada, né? Debaixo sol ou chuva, né? Tanto faz, né? E de repente eu fui convidada a fazer o curso. Meu primeiro curso foi depilação. E eu depilava na minha cama, né? Fazia depilação nas mulheres da colônia. Eu trabalhava com as mulheres da colônia. Também trabalhei 2 anos no centro de Caxias, ali na Visconde, num salão de uma colega.
que foi uma experiência incrível, porque daí eu obtive assim a experiência de corte, de unha, né? Mas lá no Senac, aos 15 anos, não tinha debut, né? Eu não fiz debut, meu debut foi cortando o cabelo, né? Mas eu aprendi muito, eu era uma adolescente muito tímida, eu sempre fui obesa, né? Gordinha. E eu acho que, eu penso hoje que quando eu fui fazer, psicologicamente falando, né? Eu acabei assim um pouco que buscando me conhecer, autoconhecimento de quem era a Salete, né? Porque eu me achava gorda, eu me achava feia, né? E acho que foi um momento bem importante de conhecer pessoas na cidade, que eu vinha da colônia. Eu caminhava 2 quilômetros para pegar o ônibus, vinha até São Pellegrino, né? Quem conhece a estratégia da cidade, né? E depois eu caminhava mais 2 quilômetros para ir até o Senac, né? Então, era um caminho longo esse, né? E quem pagava o meu curso, eu estava contando para a Miriane, né? Era a minha mãe. A minha mãe fazia crochê, né? Fazia toalhas, panos de prato e vendia, e ela pagava o meu curso. Os primeiros equipamentos, né? O secador, a tesoura e o pente foi ela que comprou. Tenho muito orgulho, né? Muita gratidão à minha mãe, né? E eu contei pra Miriam, é muito engraçado, a gente comprou um secador da Arno, era um amarelinho, pequenininho, quem é mais das antigas conhece, né? Tinha as lojas Arno, né? Que hoje não existe mais, né? Então foi assim, eu comecei assim, devagarzinho, cortando cabelo na sala da minha mãe, para as agricultoras, né? Que não tinham a oportunidade, porque naquela época, Miriane, salão de beleza era assim, era muito poucos, né? Não tinha, na colônia não tinha. E eu não sei se eram bem vistos na época. Não, a salão de beleza, na verdade, tinha um pouco de, né, um preconceito, né? Não é que interior. Não, no interior não tinha, né? As agricultoras não depilavam, né? Não faziam pé, né? Eu te digo assim que, porque daí eu levo no meu nome, como eu te expliquei antes, beleza e saúde, né? A Miriam até fez assim uma saúde, né? O que a unha com a saúde, né? O que isso tem a ver, né? Beleza externa, uma maquiagem, um cabelo bem escovado. Mas o que a saúde implicaria nisso? E eu acho que a melhor coisa que tem é um exemplo. Eu tenho uma cliente que fez esse mês 88 anos, né? E ela depila. Por que ela depila? Porque a preocupação dela é... Se ela passar mal, se ela ficar doente, ela não quer chegar lá no hospital com pelos, né? Em especial na virilha, né? Então, assim, olha a preocupação. Isso é saúde. Saúde, autocuidado, né? E na colônia, antigamente, havia um preconceito, assim, por que as mulheres da colônia não podiam ir ao salão? Como eu trabalhei no centro 2 anos, eu atendia pessoas, assim... digamos assim, entre aspas, mais elitizadas ou mais chiques, como querem dizer, né? E lá na colônia, pessoas mais simples, pessoas que tinham nas unhas terra, era terra. Mas a terra, desde quando que é sujo? Não é sujo, né? É limpo, né? E começaram a aprender a se cuidar. E vinham todo mês. E eu tenho clientes de 40 anos que ainda são minhas clientes de 40 anos, né? Que ainda vêm, que ainda trabalham na colônia, que ainda tiram uva. E isso é bonito, né? Que são minhas companheiras, né? E são minhas amigas, porque se tornaram minhas amigas. E fazem as unhas. Com as terras de baixo e fazem as unhas. A mesma coisa. Não usam isso como desculpa para não se cuidar. Não. Olha que lindo, gente. Nossa, é isso, porque às vezes a gente dá tanta desculpa para si mesmas, né? E aí tu vê a mulher que trabalha na agricultura, que tá lá com a mão na terra, né? Tirando com a mão na terra, com a unha feita. Exatamente. Ai, que lindo. Sabe que trabalho lindo. Sim. Outra coisa que a Sally é também, existe o médico da família, né? Mas existe o profissional da beleza da família também.
Também. É a Sally. Obrigada. Porque eu estava conversando com ela aqui antes e ela compartilhando que ela atende a filha da mãe que já atende há tempo e acompanha os desejos de mudança de cabelos, enfim. A gente tem uns sustos às vezes, né? Ou quando a cliente chega, né, com o celular. Oi, Chayane. Eu quero esse corte. Né? A cliente chega com esse corte e tu olha pro cabelo, não dá, né? A coisa primeira que tu pensa, diga, ela tá louca, né? Essa cliente vai me enlouquecer, né? Então a gente vai pro lavatório, tem toda uma conversa e tal. E quando a gente chega na frente do espelho, eu paro e olho. Guria de Deus, né? Eu falo bem assim, sou bem simples, assim, né? Às vezes atendo até de Havaianas, né? Nós temos uma professora, Sandra Palma, que diz que a gente tem que ir de salto, né? Mas às vezes eu vou de chinelinha havaiana mesmo, né? Porque, mas eu sou assim, né? Lá na colônia, né? Tem uma prima que diz, aqui, qua em colônia, tá bom, cosita, né? Em italiano, né? Então, aqui na colônia tudo pode, né? Porque eu ainda trabalho na colônia. Hoje a cidade me engoliu, né? Hoje eu moro na cidade, né? Porque eu moro na frente do Montaltino. Do meu lado tem a Metac, que é uma empresa metalúrgica grande, né? Já tem um restaurante do meu lado, só não tem um mercado. Eu ainda estou precisando de um mercado perto, né? Mas assim, o movimento que eu tenho de carros é intenso. A cidade já me engoliu. Já não é mais tão colônia, né? Mas da minha janela eu ainda consigo ver um Parreal, né? Então tenho ainda orgulho de ver maçãs e uvas. Eu ainda consigo ver, mas a cidade já me engoliu. Mas eu ainda acho que eu tô na colônia, né? A gente sai da colônia, mas a colônia não sai da gente, né? A cidade te alcançou lá, Isso, né? já alcançou. Tu ia de lá, você sempre foi ali o teu salão, naquela região? Sim. Então você vinha de lá até São Pelegrino para pegar o ônibus? Não, na verdade eu vinha até os pavilhões da Festa da Uva, que são 2 quilômetros, vinha até São Pelegrino e depois ia até, então, São Pelegrino, ali onde tem o Banco do Brasil, até o Senac a pé. Ah, tá, não, eu tava ainda tentando fazer a geografia do... Sim, e depois para ir para casa, eu ia do Senac, passava pelo Campo do Caxias, ia até o Colégio Santa Catarina, pegava o Pioneiro, ia até o Andreassa, né, lá da Festa da Uva, e depois ia para casa a pé. Inverno, 5 horas, 5h30, já era bem escuro, era bem puxado. Às vezes o pai vinha me buscar, quando chovia, por exemplo, o pai então vinha me buscar. O que te moveu, Sally? O que te deu, porque é uma força para você se predispor aí? O que te moveu? Algo te moveu, porque é uma força linda, além de um amor, de uma leveza, né? Algo muito forte te moveu, porque são 40 anos e você não só pagou pelo curso, a sua mãe pagou e todo o trabalho familiar ali, mas algo te moveu a ter essa força. Eu vou fazer, não importa quanto eu tenha que caminhar. Eu acho que quando eu deixei de estudar, aos 15 anos, por aquele motivo, eu era uma pessoa muito vingativa. Olha que interessante, uma adolescente vingativa. Mas a minha vingança veio de uma força muito interna, porque eu parei de estudar, mas eu sabia que um dia eu ia voltar. E eu tenho um tio, né, porque ele ainda é vivo, ele é médico e ele viajava muito pelo mundo, né? E ele trazia livros. E quando ele trazia livros, ele trazia para mim ler, né? E era sobre a história dos países onde ele viajava. E eu digo que eu sou muito viajada. Eu viajei muito, eu conheço o mundo inteiro. Mas eu nunca viajei, tá? De avião. Através dos livros dele. E eu acho que o que me moveu era esse desejo do conhecimento, de ter isso a mais, como ele tinha. Talvez ele tenha sido uma das minhas inspirações, né? Que é o tio Valério Casagrande, né? Ele é ginecologista. Ele colocou no mundo muito dessas jovens aí que estão aí me assistindo. Eu acho que colocou muitos filhos no mundo. Muita gente conhece ele nessa cidade, né? Então, o tio foi uma das dos meus incentivos, talvez, de levar o livro para lá e para mim ler. Então, assim, eu conheço o mundo todo através dos livros que ele trouxe, né? Então, eu tenho muita gratidão por algumas pessoas que me ajudaram muito nesse processo. E aos 38 anos, eu voltei. Eu fiz o EJA de 1º grau, eu fiz o EJA de 2º, fiz vestibular. E olha que
como eu fiz a minha primeira fala, que eu me achava muito burra, né? Fui fazer o vestibular sem pré-vestibular. Eu só li o jornal Pioneiro para saber os assuntos do momento. Fui fazer a redação, fui muito bem na redação, né? E passei para História e para Direito. E daí eu fiz História, acabei fazendo História, que não me arrependo, é maravilhoso, né? Porque a gente conhecendo a história, primeiro da gente, a gente desencanta muita coisa. Através da história da gente, a gente vai poder ter um monte de definições do porquê. E a Miriane me pediu o porquê. Eu acho que é isso. E sabe que não faz muitos dias que eu descobri o porquê que tá no meu genes, né? Tá aqui no meu genes, essa coisa do salão de cabeleireira. Eu tinha um tio que trouxe da Itália, pelo navio, umas maquininhas manuais de cortar cabelo. Elas são muito parecidas com essas modernas que os salões mais modernos têm, porque ao longo desses 40 anos muitas coisas mudaram, os métodos, né, de fazer luzes, de cortar cabelo ainda continua assim, né, só mudou os cortes, mas assim, o método continua. Mas de unha, por exemplo, as manicures, tem muita coisa que mudou, inclusive assim, antes a gente era formada, a gente fazia unha, cortava cabelo, depilação, a gente era uma Brastemp, né? Como a gente fazia tudo, né? Hoje tem as especializações. Então, alguém faz só unha, alguém faz só cílios, alguém só faz sobrancelha, alguém só faz maquiagem. E na minha época a gente fazia tudo. Então, assim, alguém me perguntava uma certa vez, o que você deixaria de fazer? E eu olhei para ela, né? Nada, porque eu gosto de tudo, como é que eu vou deixar de fazer alguma coisa, né? Então, eu gosto de fazer tudo, eu seria tudo, né? Porque quando a gente aprende a trabalhar, o que me motiva é o trabalho, é o gostar de fazer, né? E é isso, tem que continuar. Em 40 anos a gente teve muitas crises, né? Inclusive politicamente falando, né? Financeiramente falando, né? E eu hoje, olhando para tudo assim, e uma frase que a Miriane me pediu, abrace a coragem, né? Nos 40 anos, quando eu comemorei no ano passado, eu coloquei essa frase. Abrace a coragem e faça o seu melhor. Faça o seu melhor por quê? Porque com o pouco que você tem, seja criativo. Se você tem um copo, não é só um copo, ele serve para muitas coisas. E eu tinha tão pouco, né? Só tinha um pente, né? Eu tinha a sala da minha mãe, não tinha espelho, né? Não tinha espelho. E fazia. Sabe? Com o seu pouco, faça o seu melhor. Lá na empresa, eu sempre disse, a única coisa que eu não saberia fazer na minha vida era costurar. Eu jamais ganharia dinheiro. Eu seria faxineira, eu iria, né, lá na Codeca trabalhar, eu iria. Agora, costureira, eu jamais seria. Eu menti. Menti. Uma amiga minha que é costureira resolveu vender uma máquina e ela quis que eu comprasse. E eu comprei. Quando minha mãe morreu, 8 de março de 2021, foi de Covid, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito forte, porque no Covid o salão fechou, né? Fechou, não tinha cliente, zerada. E eu vim numa dificuldade, eu não tinha dinheiro guardado, porque o salão de beleza tem isso. Quem trabalha com salão sabe que a gente não tem caixa, a gente não sabe fazer caixa. Zerado, né? Tanto é que no ano passado eu conheci a Márcia num evento que a Miriane fez lá na... Eu conheci a Márcia lá. E daí, através de uma amiga nossa, a Gabi, que também estava fazendo um trabalho com a Márcia, e eu contratei a Márcia para olhar para o financeiro, para olhar para isso, né? E dói olhar. A Márcia Clemon tem a Fortunize, que é uma das nossas apoiadoras, patrocinadoras aqui do projeto. E ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Nisso, né? Dói olhar, sabe? Dói olhar pro dinheiro, né, menina? Pelo amor de Deus, né? Coisa. Porque eu não sabia quanto que eu ganhava. Tava gastando demais. A gente só sabe que vive, né? A gente só sabe que vive. A gente bota lá na gaveta, tira da gaveta, bota pra gaveta. E não sabia, né? E de repente, em setembro do ano passado, eu contratei, tem um investimento, mas super valeu a pena. Super recomendo que quando a gente não consegue olhar pro dinheiro, que a gente contrate alguém para nos ajudar. É como uma ponte, sabe?
às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer uma travessia. Muitas vezes a sua dificuldade pode ser a sua administração financeira, olhar para o dinheiro. E sempre tem alguém para tirar a pedra na gente. Por que tu não sabe? Por que tu não faz? E para apontar tudo que a gente faz de errado. Sempre tem, tá? E tá tudo certo, faz parte da sociedade, ou não tá, não sei. Mas eu gosto de olhar que atirar aquela pedra, quando você recebe aquela pedra, você pode utilizar aquela pedra para construir a sua ponte, você vai construir. Ah, você tem tudo, porque não faz? Não sei, eu não consegui construir essa ponte ainda. E tem pessoas que elas não nos atiram a pedra, elas nos dão a pedra. E nos mostram ainda em qual lugar encaixar aquela pedra para construir aquela ponte, para a gente conseguir chegar até aquele desenvolver aquela habilidade que a gente está com dificuldade naquele momento da vida para desenvolver. E a Márcia, ela tem isso, sabe? Ela te entrega a pedra. Ela consegue te mostrar onde encaixar a pedra. Exato. Ela vê o que você tem, porque eu tô aí trabalhando para isso, tá? Eu falo que o evento das Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, ele é para mim, primeiro, depois ele é para as minhas amigas, mas porque eu estou fazendo essa construção dessa ponte de multiplicação. Então eu trago amigas que nos ajudam, nos entregam essa pedra. E a gente vai buscando amigas que vão nos ajudando. Preciso dessa parte, dessa ponte para fazer essa travessia. E chegar no desenvolvimento daquela habilidade. E, Sally, é muito lindo tu trazer isso para nós aqui também. Que é uma dificuldade não só de quem tem salão de beleza, mas de muitos outros profissionais que têm que lidar com esse giro rápido do dinheiro. É um giro rápido, né? Sim. Salão? Sim. E as pessoas têm crise. E eu acho que agora, hoje, é muito pertinente essa fala. Hoje, a gente passa por uma crise. Tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é uma brincadeira. A gente vai ter reflexos, tá? Para nós também. Eu já percebi nas últimas 2 semanas, tem uns discursos assim, não, mas a gente vai ficar na miséria. Gente, calma lá. Como eu, Salete, como é que eu vou sustentar a minha casa? Mas como eu vou doar? Como é que eu vou doar para toda aquela região, né, Miriane? Se eu não tenho trabalho, se eu não tenho venda, como eu vou disponibilizar R$500, 200, 100 ou 50 para ajudar aquelas pessoas lá de baixo? A gente tem que continuar. E a minha frase que diz, abrace a coragem, faça o seu melhor, faça o seu melhor. Você tem que estar bem aqui, tá? Para continuar. As empresas maiores de Caxias têm que continuar trabalhando para poder tirar sua porcentagem e ajudar as pessoas. Agora é o momento de continuar trabalhando, porque aquelas pessoas lá, elas têm que continuar trabalhando. E eu tenho assistido o dono daquela marca de camisas, a Dúlios, eu acho que eu achei que ele tá lá com as pás tirando junto com seus funcionários. Ele fala uma coisa assim, a gente tem que continuar. Ele tem que continuar. Ele tem 100 funcionários. Ele precisa continuar. Por esses 100 funcionários, ele tem que continuar. Qual é a frase da tua amiga que falou ontem? Foi maravilhosa a frase que ela trouxe. Ninguém dá carona a pé. Ninguém dá carona a pé, gente. Vamos trabalhar sem culpa, sem peso, vamos oferecer nosso trabalho pelos seus funcionários, por você, pela sua família. Ninguém dá carona a pé. Então, nós temos que encontrar força, sabe? E foi uma frase ontem, né, da hipnoterapeuta Kusler, tô tentando agora fugir o nome dela. Ela nos deu a entrevista ontem e ela compartilhou essa frase com a gente. Eu achei assim, foi muito legal. Fantástico. E é isso, assim, abrace a coragem. Abrace a coragem e faça o teu melhor, assim, porque eu fui, falando da pandemia, né, eu fui ajudar lá no seminário diocesano no primeiro fim de semana, no domingo, e eu acho que há um vazio na hora que a gente carregava o caminhão, assim, quando o caminhão saía. Não dá para dizer assim que era uma conclusão de um trabalho, porque era uma coisa assim tão estranha, ficou um sentimento estranho que a gente não sabe explicar. Talvez alguma psicóloga possa me dar uma luz do que aconteceu ali naquele momento, quando eu vi o caminhão saindo.
é um sentimento tão difícil, sabe, de explicar. Só que eu acabei me machucando muito, porque eu já tenho, pelos 40 anos, umas dificuldades, assim, musculares, e eu acabei me machucando e eu não consegui mais ir ajudar nos outros dias. Eu achei que eu ia ter um infarto, de verdade, assim, né? Porque é muito pesado, os kits de limpeza acabam ficando pesados. Mas, assim, tem outras formas, então vamos achar outras formas de ajudar, né? Então, a gente vai descobrir, mas é trabalhando. Eu preciso trabalhar, eu preciso estar bem psicologicamente para ajudar as outras pessoas. Porque se eu não estou bem, eu não posso nem trabalhar. Porque como é que eu vou ir pro salão? E muitas vezes isso me aconteceu. E como eu falei, no meu salão, vou abrir umas aspas, né? Chimarrão sempre tem um cafezinho. Eu acolho muito bem, tanto é que às vezes eu nem trabalho, né? As pessoas só vêm lá sentar e conversar, né? Todo mundo que tá aí me assistindo sabe disso, né? São todos bem-vindos. Quem tá assistindo pode marcar um chimarrão, que chimarrão sempre vai ter, né? Uma bolachinha, as pessoas trazem bolacha. Ontem a Denise, né? A Denise tá aí também. Aí, a Denise aqui, é a nossa ó, parceira, né? Traz sempre uns folhadinhos, né? E tudo. Daí podem aparecer lá, tá? Mas voltando, eu esqueci já. Eu esqueço. A Gabriela Longo tá aí com a gente. Bem-vinda, gurias, bem-vinda. Que delícia ouvir, né? É uma delícia ouvir a Sally. Hoje vai bater recorde aí nessa nossa ao vivo aí. Tem alguma história inusitada, engraçada, assim, do teu salão, assim? Deve ter várias, né? Que tu possa Maria. compartilhar com a gente, né? Porque deve ter aquela que não dá pra compartilhar também, né? Tem umas coisas que não, né? Tem umas coisas que não. Não, eu digo assim que eu também já errei muito lá no salão, né? Tipo assim, tem uns cabelos assim que eu não vou poder falar, né? Mas eu lembro de um corte que eu fiz que ficou muito mal feito, né? Eu devia estar num dia muito ruim, né? Devia estar. E vou te dizer, não, vamos deixar pra lá, vamos esquecer. Corta essa parte, né? Já falei, agora não dá mais pra deixar, né? No começo eu fazia noivas também. Olha que interessante, tem umas fotos assim, né? Com noivas, né? Mas depois com o tempo, porque, como eu disse, há um progresso muito forte. Começou a ter essas estéticas só pra noiva, o dia da noiva, né? Daí veio esse dia da noiva, né? A Sally é melhor que psicóloga, olha isso. O dia da noiva foi ótimo, né? Eu achei ótimo, né? Porque atender noiva, assim, é um pouquinho chatinho, sabe, assim? Porque ela, né? É aquele dia assim, né? Sim, é um dia que a gente tá nervosa, né? Eu acho que elas ficam muito nervosas, né? Teve, assim... Eu atendi muito homem. No começo eu fazia muito atendimento masculino. Eu cortei muito cabelo de homem. A minha primeira vítima foi meu pai, né? Coitado, eu cortei a orelha do meu pai, né? Foi ótimo, né? No começo era tudo assim, né? A minha primeira foi uma prima minha que eu levava pro Senac para cortar, né? Então tinha minha professora, então não teve erros, né? Isso foi muito tranquilo, assim. Então a Lourdes também sempre foi minha cobaia, né? Para penteado, para corte, tem que ter, né? Tem que ter isso também, né? Mas assim... tem muita história. Nossa, o que eu vou dizer, né? Tem um casamento, eu arrumei 7 aias para esta noiva. Ela foi se arrumar em outro lugar, mas eu arrumei 7 aias. Foi maravilhoso. Mas chegou o fim do dia, eu tava assim, né? Porque imagina crianças de 7 ali, 8 anos, né? 7 aias, pensa. Eita. Tem dias cansativos. Eu já atendi cliente 4h30 da manhã, porque ela tinha um casamento em outra cidade, então eles iam sair às 5, daí eu atendi maquiagem, cabelo, às 4h30, 5 horas da manhã. Olha. Atendo domingo ainda até hoje, porque a gente sabe que é recorrente hoje que os casamentos ou as celebrações acontecem no domingo, então eu atendo no domingo. Feriado, é bem normal eu atender em feriados, né? E eu gosto. É quase um médico da família. É quase um médico da família, né? Ótimo, olha, né? Olha a Miri Cormelata que falou: eu fui a noiva embelezada pela Sally há 29 anos. Miri, venha tomar um chimarrão comigo, por favor. A gente precisa conversar isso. Eu preciso te pedir desculpas, né? Vai saber o que eu fiz nesse teu cabelo, guria. Por favor, venha lá com o álbum de fotografias. Ai, que lindo. Ai, eu vou adorar. Quando ela for com o álbum, por favor, faça uma foto e compartilhe comigo. Marque a multiplicação do negócio. Vamos. Caramba. Vamos.
Mas antes eu tava falando de uma coisa que quando a cliente chega com aquela fotinho da artista, né? E eu digo assim, gente, não dá pra fazer isso no teu cabelo. Tu vai vir fazer a escova toda semana no salão? Ah, eu queria cortar a franja que nem aquela atriz. Gente, não dá, não é um cabelo pesado, sabe? Aí eu vou, né, tirando essa ideia da cliente, porque, saca, tu vai cuidar do teu cabelo, às vezes tem cliente que não tem esse tempo, ou o pessoal da colônia às vezes não vai ficar fazendo aquela escova, ou aquele rosto também às vezes não combina, né? Então tem muito essa conversa no pé do espelho, sabe? Não dá. E Eu gosto de uma história que tu trouxe daquele senhor que foi fazer a unha, porque ele queria saber o que a esposa, como é que era. quem será esse senhor, né? Tá lá nos stories dele, né? O nosso grande, amo ele, Fabrício Carpinejar, né? Ele foi tão doce nisso, né? Ele marcou uma hora na profissional que atendia a esposa dele, na manicure, porque ele queria saber por que a esposa dele chegava em casa tão feliz. Ela chegava feliz da manicure. E ele não acreditava que fosse por causa da cor das unhas, né? Não acreditava nisso. Ele foi fazer a unha. E ele descobriu que era pelo acolhimento da manicure, pelas risadas, porque a manicure deixava a esposa dele falar. E ele chegou à conclusão que ele não deixava a esposa dele falar, né? As coisas, os segredos, né? Escutem, vão lá na página do Fabrício Carpinejar e escutem essa história que ele conta sobre a manicure, né? Então, assim, quando eu escutei a história dele, eu ri, eu disse, olha só, né? É maravilhoso. Então, eu acho... Teve uma história que um marido me ligou pelo WhatsApp, me procurou, Sally, você pode marcar uma hora para minha esposa? Eu quero dar um presente para ela. Foi um presente assim, né? De repente eles tinham brigado, né? Não sei, né? Não entrei em detalhes, né? Marquei a hora, ela veio fazer e ela disse, Sally, quem que me deu esse presente? Ah, eu não posso contar isso para ela. Só marquei. Quando ela chegou em casa, ele tinha decorado todo o apartamento, né? E aí ele contou que ele tinha pago para mim e tudo, né? Então, assim, foi um dia muito especial. Tem coisas muito especiais que acontecem. Ai, eu também quero um presente assim. Eu também queria, né? Ai, eu também quero. Ai, agendei pra ti. O Dia dos Namorados tá aí, né? Ah, tem que ter vamos se namorado agilizar, primeiro. né? A ideia aí pros maridos, né? Paguem, né? Isso Paguem, aí. maridos, olha Maridos, que delícia. Olha que maravilha, né? Ai, que maravilha. Então tem muitas histórias assim. E há curas no salão. Tanto minhas quanto das clientes. Quando eu me apresento, e a Sandra Palma, que é a nossa amiga, amigona, né? Palma, né, pra ela. Ela... Agora eu esqueci o que eu ia contar. Olha, é tanta história, né? Tanta história que a gente até acaba. Mas eu faço assim lá no salão, as gurias sabem, né? As minhas clientes sabem. Né? A Sally faz eventos também com as mulheres na comunidade dela, com 100 mulheres, com fiz. Cantor. Fiz. Ano passado eu comemorei os... cantor, Quem é o cantor? Bonitão, teu não cantor, podemos falar. não podemos falar. Falamos ou não Claro, falamos? claro. Falamos? Claro. Matheus, vamos falar junto. Matheus Zanotti. Zanotti. Contratem ele é maravilhoso, claro. né? Contratem. E nos convidem, né? Ele canta super bem, alto astral, muda o ambiente. Maravilhoso. Maravilhoso. Melhor ambiente. E daí nós lançamos uma ideia. Vamos falar dessa ideia? Será que vamos? Vamos. A gente queria, porque algumas pessoas estão me perguntando, porque eu também não fiz nada de recolhimento de alimentos, nada. E a Miri também não. E a gente estava pensando, porque a gente tem um espaço, né? Lá na Pizzaria Tonete, que é maravilhoso espaço. Que também seria de graça. A Beatriz Tonete nos cederia. O Matheus cede também, né? A voz e violão dele, né? Como a gente faria isso, a gente não sabe, mas a gente vai estar divulgando. Então, assim, todos estão convidados a se juntar a esse propósito. Isso. Porque o que eu penso? Agora tem muita doação, mas daqui a um mês o processo ainda continua. Eles ainda vão continuar precisando. Então, assim, não importa se a gente fizer daqui a um mês e meio esse propósito. E o lugar lá é um lugar bonito, então a gente quer um dia bonito, que a gente pode fazer num domingo à tarde, que possa ir as famílias, as crianças, porque dá para fazer um monte de coisa. A gente vai desenvolver Pode ser de uma forma gostosa. Pode ser. E vai ser. E será. E vai ser. Sabe o que a minha mãe falou? Esses dias eu liguei pra minha mãe, a minha mãe
pegou essa situação e minha mãe numa semana com dor na coluna, arrancou dente, ela não pôde fazer nada, lá em São Leopoldo, minha mãe é de lá. E aí ela estava muito triste com isso e ela disse que dentro dela ela sentiu que, olha, ela não pode ajudar agora, mas existe um pessoal que está agora e que bênção e que bom, somos muito gratos, mas esse pessoal também vai precisar descansar daqui a um tempo. E aí entra esse outro time. Né? Essa é a beleza da diferença. Exato. E essa é a beleza de cada um ajudar como sabe ajudar. Porque eu posso tentar, eu queria ir lá ajudar a limpar a casa do meu pai, que ficou debaixo d'água, né? E aí a minha mãe, não vem pra cá, filha. Tu vai mais atrapalhar do que ajudar. E a gente vai ficar preocupado contigo. Tu tá bem na foto, né? Não, tô bem na foto com a minha família. E a gente vai ficar mais preocupado contigo, com você nas estradas, nesse estado, vindo pra cá, voltando, toda a situação, né? Então, filha, tem outras maneiras, né? Tem outras maneiras, fique bem aí. E é isso, sabe? Porque agora vai vir esse um mês, depois 2, e a vida vai continuar fluindo, as pessoas vão continuar, vamos continuar fazendo coisas boas. Sim. E cada um a sua maneira. Sim. Vamos voltar a falar do salão? Salão. Que coisa séria. Nesse período dos 40 anos, a gente teve muitas mudanças. E há 8 anos atrás, apareceu uma menina, uma graça, com 16 anos. Porque como teve essas mudanças que eu já falei anteriormente, das especializações, né? Que veio surgindo, né? Uma faz uma unha, alongamento de unha. Agora está muito moderno as unhas de gel, né? Que duram mais e tal. É mais caro, né? Eu não quis me modernizar. Eu tô com as minhas clientes e eu tenho os espaços que eu alugo para as meninas, né? E faz unha de gel, faz cílios, tem massagem lá no salão, né? Com o nosso querido amigo Rafael, né? Rafael, ele é ótimo, né? Eu tô louca pra fazer uma massagem. Ontem eu já fiz, né? Ontem eu já fiz, já tava precisando dos meus nervos no lugar, já o Rafael já colocou. Então, assim, eu alugo os espaços, eu tenho a parceira, a Grazi, que faz maquiagem, mas há 8 anos atrás, a Brenda Bittencourt, sigam ela lá no Instagram, @Brenda Bittencourt, veio maquiar. E na primeira maquiagem que ela fez, eu falei para a mãe dela, a Brenda é uma menina que não é para esse lugar. A Brenda é para voar. Porque o tal profissionalismo dessa menina com 16 anos me fez ver que, não porque eu não merecesse essa profissional, mas porque era uma menina que, né, é incrível, é linda, além do mais, né? E é isso que aconteceu. Hoje ela está aí com 17 mil seguidores, ela é uma das maiores influências de Caxias do Sul. Um beijo, Brenda. Beijo, Brenda, né? Quero ver você aqui. Vai vir, ó, já está convidada, olha que chique, aqui, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho dela. E no ano passado, quando eu comemorei os 40 anos, que eu fiz esse evento lá no Salão de Nossa Senhora da Saúde, ela foi, né, dar o seu testemunho também, né? Eu tenho muito prazer em te dizer, assim, que eu acolhi ela, mas eu também soltei ela para o mundo, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma pessoa que dá a pedra, leve e suave. Né? Então, assim, eu tenho orgulho de abrir as minhas portas para as profissionais jovens, né? E dizer assim, voe. Tem cliente para todo mundo. Eu não sou uma pessoa que tem inveja, e eu tenho orgulho, né, das pessoas que eu acabo formando, né? Então, basicamente, trabalho quase sozinha, né? Eu só trago as clientes para fazer os serviços, que hoje a maquiagem é uma coisa que eu não quis mais colocar. Tem alguns serviços que eu não faço, muito em função do meu físico, da minha saúde também, que eu meio que tô largando, né? A progressiva é uma coisa que... é muito engraçado isso, que quando a gente começou há 40 anos atrás, a gente fazia permanente, né? A gente deixava o cabelo crespo. Hoje a gente alisa, né? Olha a diferença, né? De que agora tá voltando a onda. Quem tem crespo vai manter o crespo, né? O visagismo, né? A gente estuda muito. Já fiz muito curso fora. Eu fiz um curso em Santa Catarina, em Itapema, com o Rodrigo Sintra, que é uma graça, é uma pessoa maravilhosa. E deixa eu dizer, em termos de cidade de Caxias do Sul,
tem assim uns nomes muito famosos assim. Eu nunca fui muito famosa, mas isso não me importou. Eu fui famosa para as minhas clientes. Isso é o melhor assim. Eu fui boa para as minhas clientes, sabe? E isso é o melhor assim. Sempre gostei disso. Você é sabe? o nosso astro. Ai, obrigada, né? Gente, tá uma delícia esse papo com a Sally. E a gente já tá quase aí há 1 hora conversando já aqui. É tão gostoso com a Sally que a gente não vê a hora passar. Mas nós temos que chegar ao final, né, da nossa entrevista. Sally, eu queria que tu deixasse a gente sempre pede pro entrevistado deixar um conselho do coração para todos aí que nos acompanham, que vão nos acompanhar aí no Multiplicação de Negócios. E é um público que é empreendedor, né? O Multiplicação de Negócios é um público que está aí buscando cada vez mais o seu lugar nos negócios. E na vida a gente está aí, né, galgando os nossos lugares. Sally, dá um conselho do coração para nós aí. Tem um sonho, vai atrás, devagar, né? Eu sempre digo para quem está começando que precisa 2 anos para concretizar, para começar a ver o dinheiro financeiro estabilizando. Então você precisa ter paciência. A música não foi de graça, né? Abraça a tua coragem, abraça. Essa frase não é de graça. A minha mãe, vou citar ela, que eu amo ela demais, né? Coragem e fé, ela dizia, a gente tem que ter também esse lado da espiritualidade. Mas assim, concretamente, empreendendo, dinheiro, 2 anos. Você quer abrir, ser autônomo, vale a pena, se você gosta do que fazer. A cliente tem sempre razão? Não, às vezes não. Mas assim, 2 anos. Você precisa de 2 anos para começar a ver o fruto do teu trabalho, tá? Então assim, tenha coragem, faça o teu melhor com o pouco que tiver, sabe? Faça do limão a limonada. Olha, é clichê isso, né? Mas é verdade, tá? Faça uma fábrica de limonada. Se for muito limão, faça uma fábrica de limonada. E não desista. E não desista. E uma coisa assim, o network hoje, que se fala muito em tecnologia, o network é o melhor. O boca a boca é melhor do que o papel, tá? Não tem Instagram que ganhe a conquista que tu tem com o teu cliente. Atenda bem o teu cliente. Ele vai voltar. Bem o teu cliente que tá ali. 40 anos. 40 anos, né? Pode ter dado errado para quem entrou no meu salão em alguns momentos, mas eu tenho 40 anos, eu tô aí, né? Então, assim, acredita em ti, em primeiro lugar. Coragem. Então, galera, chegamos ao final aí do nosso Café com Negócios. E eu quero dizer para todos vocês, até o próximo Multiplicação de Negócios. Obrigada, gratidão, Miri. Beijo. Beijo. Eu adoro falar isso. Multiplicação de negócios.